Bom dia mais uma vez. Nós vamos estar dando continuidade à nossa série de Romanos, que já foi dito aí no vídeo. Nós estamos hoje chegando na última parte dessa série, caminhando aí já para o fim da primeira parte dela, né? Como já foi dito, a gente ainda, em outro momento, provavelmente no próximo ano, nós vamos terminar essa série, fazer a segunda parte dela, por ser um livro muito longo, mas nós temos visto o quanto ele tem nos ensinado, ao longo desses últimos domingos. Quanto nós temos aprendido, quanto ele nos confronta, mas também nos exorta, também nos consola, também nos mostra o quanto que Deus fez por nós e a nossa gratidão ela tem se tornado, cada vez que a gente vai lendo e se aprofundando, ainda maior. Agora nós chegamos, como eu disse, à terceira parte da carta de Paulo aos Romanos, na primeira parte, no capítulo 1 e 2, e na primeira metade do capítulo 3. Paulo ele vai falar sobre a perdição humana, a gente viu bastante sobre isso. Algumas pessoas que eu conversei até falaram, vai acabar essa parte não, que todo mundo a gente tem que ouvir, só que a gente está perdido, que a gente está perdido. Mas ele gasta um tempo falando por isso, a gente viu a importância de compreender isso, né? Alguns estudiosos diziam que a gente só vai compreender o tamanho da redenção se a gente compreender de fato o tamanho da nossa queda. A gente achar que a nossa queda foi de um simples degrau, a gente acha que Deus nos livrou de algo tão fácil de se levantar. Mas quando a gente percebe o tamanho do abismo que tinha entre nós e Deus, a gente percebe que o que ele fez foi algo realmente grandioso. E ele conclui essa parte dizendo, um versículo tão conhecido, ele fala, todos pecaram, então todos carecem da glória de Deus. E a partir da segunda metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo vai tratar como então o povo pode ser salvo. Na semana passada, o pastor Flávio pregou sobre isso no capítulo 5, trouxe algumas coisas assombrosas e também maravilhosas. Foi mostrado como um pecador, que nem eu, e que nem você, pode ser declarado justo diante do tribunal de um Deus santo. Nós vimos que Deus nos declara justo por meio de Jesus Cristo, que se fez justiça por nós, que assumiu a nossa culpa, que morreu numa cruz e nos comprou com o seu próprio sangue. Ele então conclui dizendo que a lei ressaltou a transgressão, mas onde aumentou o pecado e transbordou a graça de Deus. Por isso que nós finalizamos na semana passada. Irmãos, falar sobre salvação por meio da fé é uma coisa que é contramão de qualquer pensamento religioso humano. Afirmar que a salvação ela é pela fé, ela cria até mesmo desconfiança. A graça é escandalosa aos ouvidos humanos. Nós somos cheios de justiça própria, cheios de autojustiça. E falar que nós somos salvos apenas por crer na obra de Cristo é algo que não soa tão bem no mundo humano. A história é até muito boa. A salvação é maravilhosa, mas espera aí. É muito bom para ser verdade. Esse é o pensamento que normalmente se ouve por aí. Então, quando o ser humano ele ouve coisas como isso, logo surgem objeções. Não demora muito, elas aparecem. É isso que esse texto ele vai nos mostrar hoje. Nessa altura, o apóstolo Paulo já havia pregado em vários lugares e, com certeza, já ouviu muitas objeções acerca do ensino da salvação pela fé. E nessa carta, ele mesmo já vai levantar algumas objeções. Provavelmente de coisas que ele já ouviu, coisas que já o questionaram. Ele vai falar que se a graça de Deus transborda quando pecamos, então a gente pode continuar pecando. Já que quanto mais pecado tem, a graça de Deus vai ser mais ressaltada ainda, parece até uma licença para pecar. E essas objeções, elas nos mostram que haviam ali pessoas que não tinham compreendido a salvação pela fé, que não tinham compreendido realmente o que é ser atingido pela graça de Deus. E por isso caíram em dois extremos. De um lado, o legalismo, aquelas pessoas que afirmavam que a fé apenas não é suficiente, você precisa cooperar, você precisa fazer uma boa obra para que seja então salvo. Mas, por outro lado, também a licenciosidade, onde as pessoas achavam, então, já que a graça de Deus
nos alcançou, eu posso viver da forma que eu quiser, isso já não é mais um problema. Jesus, ele nos perdoa de todo o pecado, então não importa a forma que eu vivo, ele é gracioso o suficiente para nos perdoar. Então Paulo vai gastar tempo explicando um outro processo que acontece também na salvação. Esse processo é conhecido por nós como santificação. A ideia é como agora os crentes, esses que foram alcançados pela graça, esses que agora vivem para Cristo, que morreram com Ele, eles devem viver de uma forma diferente. Ele vai apontar no texto, nós vamos ler 3 coisas indispensáveis para a vida cristã. Ele vai falar que é saber, considerar e oferecer. Vamos ler a palavra de Deus? Se posso abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6. A gente vai ler hoje do verso 1 até o verso 14. Isso também será projetado, mas eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para a gente acompanhar alguns textos durante esse momento. Romanos, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: E diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar mais uma vez? Pai, somos gratos pela tua palavra, que agora é querida. Nosso pedido é que o Senhor venha falar aos nossos corações, por teu Espírito Santo, para que venha iluminar a nossa mente, para que a gente venha compreender a verdade do Evangelho, para que a gente venha viver em novidade de vida, para que o seu nome seja glorificado através daquilo que nós vamos fazer. Nós dependemos do Senhor para isso, por te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, uma coisa que sempre eu gosto demais é história. Com ela a gente aprende tanta coisa. E uma história que me chama bastante atenção é a história da escravidão nos Estados Unidos. A abolição da escravatura nos Estados Unidos da América custou um preço muito alto para a nação. Foi necessária uma guerra civil, uma das mais sangrentas, na verdade, de toda a história dos Estados Unidos, com mais de 600 mil mortos. Parece até algo de países contra outros países, mas uma guerra interna, causando mais de 600 mil mortos. Abraham Lincoln, 16º presidente, foi assassinado. A 13ª emenda da Constituição, que validava a escravidão, foi legalmente abolida em 18 de dezembro de 1865. No entanto, uma vasta maioria de escravos do Sul, que havia sido legalmente libertados, não sabiam disso.
e viveram por grandes e grandes tempos ainda como escravos. Certa vez, um escravo do Alabama disse: Eu nem sei sobre o que aconteceu com Abraão, Lincoln, muito menos sobre a nossa libertação. E isso é trágico. Havia tido uma grande guerra, pessoas morreram, o presidente foi assassinado, uma emenda à Constituição passa a ser lei, homens, mulheres e crianças que antes eram escravos foram libertos, foram alforriados, mas continuavam vivendo como escravos por ignorância. Muitos crentes também vivem assim. Cristo morreu para libertá-los do pecado, mas vivem como escravos do pecado, cativos, sem desfrutar da verdadeira liberdade. De vezes por ignorância, porque não sabem o que Cristo fez. E aí a importância do primeiro ponto, que Paulo vai gastar um tempo aqui. Ele vai falar que nós precisamos saber. No versículo 3, ele vai dizer sobre isso. Ele vai usar a palavra, vocês não sabem. No versículo 6, ele vai falar, pois sabemos. No versículo 9, ele vai começar dizendo também, pois sabemos. E normalmente o apóstolo Paulo ele faz isso, esse uso contínuo desse termo, é para indicar que Paulo ele queria que ele compreendesse uma doutrina básica da fé cristã. A vida cristã depende do aprendizado cristão. Nós precisamos conhecer para então viver. A forma que nós vivemos, como nós vivemos, ela é totalmente condicionada àquilo que nós sabemos, àquilo que nós aprendemos. Meu irmão, se tem uma obra que Satanás investe pesado, é a ignorância. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Às vezes nós vemos, o diabo está fazendo aquilo ali, está fazendo. Mas uma obra que ele investe pesado é a ignorância. Nós vivemos num período onde há uma celebração da ignorância. A verdade, ela nem existe mais. Cada um tem a sua e não vale nem a pena discutir sobre o que é verdade, não vale nem a pena se empenhar a saber, porque eu quero saber sobre algo que, que é relativizado, sobre que só serve para mim e não serve para nós. Há uma grande celebração da ignorância. E às vezes chamam isso de simplicidade. Às vezes olham para essa ideia de eu não sei, porque para mim o evangelho é muito simples. Eu não preciso saber muito. Eu não preciso conhecer muito. Eu já entendi, Jesus morreu e tranquilo, isso é suficiente para eu viver. Isso chamam de simplicidade. Irmão, isso não é simplicidade. Isso é ignorância. Simplicidade é simplicidade. Ignorância tem nome. É ignorância. Simplicidade não tem nada a ver com ignorância. Uma pessoa ela pode ser muito sábia, ela pode ser muito inteligente, ela pode ser detentora de muito conhecimento e ser uma pessoa simples, e ser alguém humilde. A simplicidade ela não é uma marca da burrice. A simplicidade ela tem a ver com caráter. A simplicidade tem a ver com você ter conhecimento, mas você sabe que esse conhecimento ele é para a disposição do outro, para a disposição do reino. A simplicidade tem a ver com aquela pessoa que tem facilidade em aprender, que tem facilidade em ensinar, que tem facilidade em viver de modo simples. Mas não uma ignorância onde eu não conheço nada, onde eu não busco conhecer. Precisamos, e a palavra vai nos dizer que nós precisamos conhecer e buscar sempre conhecendo. Vai nos indicar isso o tempo inteiro. Quando vai apontar o que é a vida eterna, Tiago vai falar sobre isso, a vida eterna é que te conheçam. Faz parte o conhecimento da vida humana. Nós precisamos nos esforçar para isso. Nós precisamos nos dedicar, ler, ouvir uns aos outros, aprender uns com os outros. Hoje nós temos tantas facilidades. Internet, é podcast. Você pode ouvir, fazer 1 milhão de coisas ouvindo o tempo inteiro, aprendendo o tempo todo. É importante conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o que Deus tem feito na história. Deus ele se revela através da história. É importante nós vermos toda a história e como Deus se revelou nela.
Nós vivemos num período em que grandes partes dos cristãos não têm nem noção da fé cristã, não sabem nem o que ela significa. Se nós olharmos em nossa sociedade, é tanto sincretismo que a gente não consegue nem entender mais o que é o Evangelho, o que é o cristianismo. Certa vez eu fui parado por um homem que me entregou um folheto de uma igreja. E o que tinha interessante nesse folheto, nesse panfleto, é que ele dizia assim, ó: venha para o nosso culto da libertação. Espantamos mal olhado, olho gordo. Estava no folheto, sério. Espantamos tudo isso e, gente, estava no folheto. Um banho de sal e arruda. Um folheto de uma igreja. Um panfleto de uma igreja que se diz evangélica, onde deveriam estar, sim, quebrando cadeias, libertando cativos, mas sendo fiel à pregação das Escrituras. Confiando no poder da palavra de Deus, que a Bíblia fala que é como uma espada. Chega em lugares que nada, nesse mundo, algo nenhum pode chegar. Que traz verdadeiras transformações. É nela que você encontra a libertação. É nela que você obtém o conhecimento do que Cristo fez na cruz do Calvário, onde levou as nossas dores, a nossa maldição. É isso que a palavra nos orienta, é isso que ela fala para nós. Mas, infelizmente, preferem confiar em utensílios que nunca fizeram parte do cristianismo. Coisas que pertencem a outras religiões, e trazem para dentro de igrejas. E um monte de gente segue. Segue porque estão cegos, porque não conhecem, porque não sabem. E vivem uma vida de engano, achando que está tudo bem. É isso que o diabo investe pesado. Às vezes a gente acha que o diabo está investindo em tantas outras coisas, não que não invista. Nós fechamos os olhos para coisas que estão tão claras na nossa sociedade. Acha que o nosso maior problema, o problema que os nossos filhos passam, é um monte de cartinha de Pokémon. Isso que é o diabo. Estou desabafando aqui que minha mãe jogou as minhas fora, eu estou chateado até hoje. Mas Paulo enfatiza que vocês precisam saber, vocês precisam conhecer. Ele vai começar então a ensinar. Ele vai dizer que há uma identificação dos cristãos com Cristo. O pastor Flávio gastou muito tempo falando sobre isso semana passada, e isso é importante. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Nós fomos sepultados com Ele. Ele é quem nos representava. Assim como nós ficamos identificados com Adão, e pecamos juntamente com ele, nós também agora temos uma nova pessoa que se identifica com ele. E é o próprio Deus. Ele morreu naquela cruz e nós morremos com ele. E agora com Cristo, ele fez justiça por nós. Um dos erros que muitas pessoas cometem por aí é achar que o que Cristo fez foi apenas perdoar o nosso pecado. Achar que ele apenas morreu para pagar o nosso pecado e pronto. Já cumpriu, não precisamos fazer mais nada e está tudo certo. Jesus Cristo não morreu apenas para os nossos pecados, para pagar os nossos pecados. Mas a Bíblia fala, a gente acabou de ler, que ele fala que ele também morreu para o pecado. E se Cristo morreu para o pecado, nós também morremos para o pecado com ele. Quero pontuar alguns pontos, eu vou colocar aí na projeção, em Romanos 3, a partir do verso 21 até o 5, do verso 21, é basicamente esse resumo que o apóstolo Paulo faz. Cristo é a nossa substituição. Ele morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados. E ele pagou o preço do nosso pecado. E isso vem até nós como justificação. Essa justiça do que Cristo fez na cruz, ela foi imputada em nós. Ela é colocada na nossa conta. Ele nos declara então justos. Nós somos então salvos pela morte. Mas não para por aí. Romanos, no capítulo 6, em diante, ele vai começar a dizer que nós também morremos com ele. Ele começa a dizer isso.
Ele morreu para o pecado, então nós também morremos para o pecado juntamente com ele. Ele acabou com o poder do pecado. E por isso vem para nós como santificação. Essa justiça que é transmitida para nós, ela agora passa a nos transformar, a nos santificar, de modo que o pecado não tem mais poder sobre nós. Então, a objeção que ele começa dizendo, então, já que eu posso pecar então tranquilamente. Paulo fala, de maneira nenhuma. Você morreu. Você morreu para o pecado. Ou seja, em outras palavras, a justificação pela fé não é apenas uma questão de nós estarmos diante de Deus como justos, mas é um relacionamento vivo. É algo que ele acontece diariamente na nossa vida, que nós experimentamos todos os dias. E é algo que muda completamente a nossa vida. Jesus, ele não salva a gente apenas, ele não nos salva no pecado. Ele salva a gente do pecado. Se eu fui salvo e eu posso continuar vivendo uma vida cheia de pecado, então você foi salvo de quê? A palavra nos mostra claramente, se nós estamos em Cristo, nós somos identificados com Ele. Isso significa que tudo que aconteceu com Cristo, aconteceu com Ele. Quando Ele morreu, nós morremos. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E é por conta disso que a nossa relação com o pecado agora muda. Nossa relação é outra. Nós estávamos em trevas, perdidos. Nossa condição era de escravidão do pecado. Algumas pessoas acham que liberdade é a ideia de que eu posso fazer o que eu bem entender. Isso, na verdade, é escravidão. São pessoas que vivem sendo escravas do seu prazer, escravas do seu próprio eu, onde ela não consegue dizer não nem para si mesma. Ela é presa a isso. O pecado domina. E essa era a nossa condição, de todos nós. Ele mandava em nós, era como nosso patrão. Nós o amávamos. Nós não conseguimos viver sem ele. Para nós isso era doloroso. Tirar ele da nossa vida era um problema. Mas então, morrendo. Ele não tem mais poder nisso. Vamos ler mais uma vez do verso 2 ao verso 5. Assim que a objeção era surgida, Paulo responde categoricamente: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Primeiro, quero esclarecer aqui que morrer para o pecado não quer dizer que você vai viver uma vida sem pecado. Não quer dizer que você vai viver uma vida sem ser tentado por ele. Paulo tanto vai insistir aqui que precisamos viver uma vida fora do pecado, porque ele compreende que somos tentados por ele. Porque ele compreende que ainda em nós há um desejo pecaminoso. Ele compreende que ainda em nós temos tendências ainda, porque o pecado ainda está em nós. Mas ele deixa claro que o pecado ele está em nós, mas ele não tem poder sobre nós. A relação é diferente. Ele também não está dizendo aqui que o cristão vai viver uma vida de perfeição. Ele nunca mais vai errar em momento algum. Tem uma possibilidade, isso foi ensinado por bastante tempo, e é ensinado para entender hoje, e há uma possibilidade de você chegar em um ponto onde você vai totalmente ficar livre aqui, ainda nessa terra, livre do pecado de uma vez por todas. Você vai conseguir não mais cair em tipo de pecado algum. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui é que quando nós nos tornamos cristãos, você não é mais governado. Pelo- Pecado. Você não tem mais, você não é dominado mais por ele.
A ilustração aqui é que alguém morreu. O morto, ele não reage. O morto, você pode ficar gritando, dando ordens para ele o tempo inteiro, não vai adiantar. Ele não vai reagir. Essa é a ideia. O pecado não me dá mais ordem e eu prontamente o obedeço. Eu morri. Ele não é mais o meu Senhor. Você agora está morto. O seu Senhor agora é um. É aquele que te chamou pelo nome e disse: é Ele quem você obedece. É Ele a quem você segue. É essa voz que você ouve. O pecado não tem mais poder sobre você. Porque agora você obedece a tua voz. A voz daquele que te deu vida. Ele é o seu Senhor. Ele é quem te domina. Por isso, antes, antes eu já havia dito, né, que o que Jesus fez não foi apenas para pagar o nosso pecado. Ele não simplesmente pagou e deixou a gente aqui, viva como você quer. Mas ele acabou com aquele pecado. Isso é maravilhoso. Você pode olhar para trás na sua vida e falar assim: isso aqui para mim era um problema. Hoje eu consigo olhar na cara dele e falar: não. Quanto isso é maravilhoso. Quanto é libertador. Saber que Deus, ele não apenas pagou o seu pecado, mas ele agora te capacita a viver uma vida sem medo. A viver uma vida que você pode olhar e falar: não, não preciso disso. Não quero viver isso. Uma ilustração que vi certa vez que ajuda muito a falar sobre isso é de uma força militar que dominava a capital de um lugar e ele oprimia tudo. E certa vez, um exército do bem, ele consegue acabar com aquela força e ele domina agora todo aquele lugar. E aquela força antiga, inimiga, ela foi jogada para o campo. Mas aquela força, de vez em quando, ela aparece, querendo tomar novamente o rio. E ela causa problemas. Mas ela jamais vai conseguir comandar aquele reino novamente. Ela pode estar até presente. Ela pode ser até problema de vez em quando. Mas ela nunca vai tomar o senhorio daquele reino. É o que Cristo fez por nós. O nosso coração, o trono agora é dele. Não tem força nenhuma que possa destronar. Ele é quem reina. E essa é a ideia. Convivemos com o pecado, mas ele não nos dá mais ordem. Você pode até obedecê-lo, talvez vai fazer isso no momento. Mas você não tem que obedecer. O próprio Espírito Santo de Deus te capacita a dizer não. E eu vou dizer agora, igual os nossos irmãos pentecostais: toma posse, irmão. Levanta a mão disso aí, bota as mãos em cima da Bíblia e toma posse. Você morreu para o pecado. Porque às vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes achamos que está tranquilo, está tudo bem. Às vezes nós olhamos e falamos: cara, eu já tentei, não dá para melhorar, não acredito. E a gente chega num ponto que fala: não acredito mais. Eu sou assim. Deus morreu por mim assim, está tudo bem. Deixa os mais. Nossa, eu continue guerreando, continue batalhando. Eu costumo dizer que a marca do cristão não é ganhar todas as batalhas. A marca de um cristão verdadeiro não é que ele vai vencer tudo. A marca de um cristão verdadeiro é que ele vai estar sempre em constante. Ele pode até perder alguma coisa, mas ele não se rende não. Ele continua levantando. Ele não para. Ele sabe que o livro dele é maior. Então nós precisamos lembrar também que nós não apenas morremos, é isso que o verso 4 quer dizer. Nós também ressuscitamos. Tem uma história que eu gosto bastante. O nome dele é Aurélio. E Aurélio amava namorar. Amava namorar e aprontar tudo. Aurélio nasceu no norte da África e desde cedo amava o pecado que nem Romeu amava Julieta. Aurélio estava disposto a qualquer coisa para pecar.
E não escondia isso, não. A mãe era uma crente. Insistia com ele o tempo inteiro. A importância de Deus, da leitura da palavra, de viver uma vida santa. Nenhum de nós é estranho ao amor pelo pecado. Isso é um fato. Mas Aurélia era um desses que amava e amava de verdade. Em especial, numa cidade que ele passou, onde ele foi para a universidade, uma universidade encartada, desde aquela época a universidade era terrível. Não muito diferente de hoje, ele foi exposto a muitos pecados que ele ainda não havia explorado. E ele pulou de cabeça. Ele dormia com diversas mulheres. Ele conta que dormia com diversas prostitutas. Ele roubou, se meteu em tudo de ruim que você possa imaginar. Tudo que seu coração desejava, ele não pensava duas vezes. Ele seguiu. Eventualmente, ele se juntou então com uma mulher, uma concubina, e ele falava pra gente que o único interesse que ele tinha nela era sexual. Nada mais do que isso. Ela era muito bonita, o atraía, e isso era o suficiente para ele ficar com ela. Passou com ela muitos anos, teve um filho com ela, e a gente não sabe nem o nome dessa mulher. Um pobre objeto de prazer. Nunca fui mais puto que ela. Aurélio estava disposto a gastar sua vida mais simples aos mais terríveis prazeres carnais. Mesmo que para isso ele tivesse que afrontar a lei de Deus. Mas ele era confrontado constantemente, com pessoas que falavam sobre isso. Alguns pregavam para ele, sua mãe que insistia fortemente nele. Escutava um pregador aqui, outro ali. Certa vez ele começou a caminhar nessa direção. Ele começou a ouvir o evangelho e falou, é interessante. Ele começou a dar passos em direção a ele. Ele conta uma vez que ele orou assim, Senhor, dá-me pureza, mas ainda não. Espera só um pouquinho. Ele conta que orou assim mesmo, porque ele falou que ele tinha medo de Deus ouvir mesmo e responder rápido. Ele teria pureza. Ele falou, não tão rápido assim. Ele esperar um pouquinho mesmo. Já se sentiu assim? Já passou por esse processo da vida? De ter que se desgarrar de alguma coisa e falar assim, espera um pouquinho. Deixa eu aproveitar só mais um pouquinho. Só esse ano. Amanhã, quando um ano vira, a gente faz mais uma promessa. Aurélio viveu assim, até que Aurélio morreu. Mas ele morreu e nasceu de novo. E ele conta pra gente como foi. Aurélio Agostinho é o nome completo dele, conhecido como Agostinho de Hipona. Um dos teólogos e filósofos mais importantes dos primeiros séculos da igreja. Ele escreveu um livro chamado Confissões. Eu encorajo a vocês comprem ler esse livro. É fenomenal. Ele conta tranquilamente sobre como ele era antes. E o intuito dele é mostrar o que Deus pode fazer na vida de alguém. Comprem esse livro e leiam. Vale muito a pena. É de grande aprendizado. Ele viveu como escravo do pecado por longos e longos anos. Até que ele morreu com Cristo e ressuscitou. E viveu o resto da sua vida agora buscando crescer e aprender com o nosso Senhor. Ele nos mostra o caminho para abandonar o pecado. E ele vai dizer que é saber o que Deus fez por ele. E quanto mais ele conhecia o que Jesus fez, mais ele amava Deus de tal forma que o pecado não fazia mais sentido estar com ele. Saber quem Deus é, o que ele fez por nós, saber quem Jesus Cristo é e o que ele fez por nós, a libertação do pecado, os pais amados ainda não. Por isso precisamos saber. Então, chegamos no nosso segundo ponto, esse ponto será mais rápido, que é considerar. Essa palavra ela tem vários significados, pode ser chamado como apreciar, imaginar, ponderar, e dentre eles. Esse termo ele é traduzido na palavra grega e ele é usado 41 vezes no Novo Testamento, sendo que 19 vezes ela é usada apenas em Romanos. Paulo vai falar sobre isso na ideia de imputar ou atribuir. Significa levar em conta. Leve em conta tudo o que foi feito por você. Agora que você sabe,
Agora que você sabe que Jesus morreu e você morreu com ele, que o pecado não tem mais poder sobre sua vida, leve em conta isso. Viva uma vida levando isso em consideração. Essa é a ideia. Paulo diz então que nós morremos com Cristo, fomos crucificados com ele, mas também fomos ressuscitados. Então agora eu preciso viver de acordo com essa nova vida. Se eu agora fui ressuscitado por Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre mim, então eu não posso mais viver uma vida de pecado. Ele não me domina mais. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. A vida cristã não é apenas você dizer não para o pecado. Tem gente que acha isso. Já falamos disso em alguma igreja. Mas na nossa sociedade, o cristão é muito mais conhecido pelo que ele não faz do que o que ele faz. O cristão é o quê? É uma pessoa que não bebe, não fuma, não bate na mulher e é crente. E o que, é que ele faz? Faço ideia, mas eu sei que ele não faz muito coisa. A gente é conhecido assim. Porque a gente acha que, às vezes, ser cristão é só dizer não para o pecado. É só fugir do pecado. Mas não é só isso, nós ganhamos uma nova vida. O texto nos mostra que nós vivemos agora para Deus. Eu não vivo apenas para dizer não para o pecado, eu vivo e dou direção em passos a Deus o tempo inteiro. Eu preciso então buscar conhecê-lo, dedicar o meu tempo, passar tempo com Ele, separar isso no meu dia. Preciso conhecê-lo através da sua palavra. Preciso ter uma vida de comunhão com Ele, através da oração. Preciso fazer parte do corpo de Cristo, em comunhão com a sua igreja. Preciso espalhar o seu evangelho, apresentando essa novidade das pessoas que estão perdidas. Preciso ser representante de quem Ele é nesse mundo. Preciso produzir cultura. Preciso cuidar desse planeta. Preciso mostrar que Deus se importa. E pessoas que não conhecem Cristo vai ver isso através da sua vida. Por isso precisamos agir. Não somos marcados por pessoas apenas que negam as coisas que Deus odeia. Mas temos que ser pessoas que mostram quem Jesus é. Precisamos realmente viver, para que o mundo saiba que Ele reina sobre toda a terra. Precisamos viver. É lindo ouvir dizer que as pessoas estão prontas para morrer por Cristo. E realmente é belo, nós devemos buscar isso, porque realmente é belo. Mas a pergunta é, você vive para Ele? Você vive por Ele? Porque tem gente que tem esse discurso de morte, mas vive uma vida, nem aí, vou esperar a morte chegar, e quando chegar eu morro por Ele. Você viu aquela pessoa que no casamento soube muito isso, né? Eu morro por você. Mas de segunda a sexta, eu não faço nada por você, não. Eu espero a morte chegar, quando ela chegar, eu vou morrer por você. Fica tranquilo. Isso é sistema de um relacionamento. A pergunta é: você vive por Ele? Porque você foi ressuscitado. Porque você agora tem uma nova vida. Então, viva para Ele. Use cada segundo do seu dia para glorificá-lo. Gaste toda a sua energia com isso. Adore através do seu trabalho, através da sua família, através dos seus relacionamentos, através do seu momento de entretenimento, do seu momento de descanso. Faça com que ele faça parte de todo o seu dia. Não estou falando aqui de uma alienação, de se trancar em um lugar e ficar ali o tempo todo, não. Nem é isso que Deus espera de nós, nem é isso que Ele quer de nós. Carregue para onde você for, para que as pessoas enxerguem a Deus através da sua vida. Abandone, corra do pecado, mas não é corra do pecado para lugar nenhum, corra para os braços dele. É uma dádiva saber que você pode fazer isso. Porque você está morto. Cristo fez isso por você. Agostinho, certa vez, conta uma história de que quando ele estava andando na rua, depois do seu encontro com Cristo, e uma de suas amantes começou a gritar: Agostinho! E ele estava envergonhado, ele abaixou a cabeça, foi embora, andando, e ela veio atrás e continuava: Agostinho, Agostinho! E ele andando às pressas, e ela começou a correr, e ela deu um grito: Agostinho, sou eu! Aí ele olhou para trás e falou: mas não sou eu. Essa deveria ser a nossa postura.
Quando o pecado te chamar, olha, não sou mais eu. Eu mudei, eu já morri para você, eu tenho uma nova vida. Não sou mais eu. Por isso Paulo vai dizer, eu não vivo no mundo. É triste. É triste. Viver desse modo exige esforço, exige estratégia. Ah, meu maior problema é número. Quando eu vejo o número, eu começo a pecar. E se escreve na faculdade de matemática. É assim que a gente age na vida, se a gente aplicar. Você vive dizendo, mas meu pecado é esse, eu tenho um problema com esse. E vive indo de encontro para ele. Corre, foge. Você sabe que ele está lá, não dá trela. Cria estratégias. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil. Mas é uma vida de constante luta, de oposição. E o pecado olha para você e diz, não sou eu. Creia, irmão, que a santificação é algo possível. Não estou falando de perfeição, como eu já disse. Mas nós podemos ser melhores. Porque Cristo vive em mim. Nós podemos dizer não para o pecado. Porque Cristo vive em mim. Nós estamos perdendo isso. Nós não acreditamos mais. Se o crente namora, a gente não. Ah, você acredita que eles estão se guardando? Não dá. Ele está na política, você acredita que ele está se corrompendo? Não dá. A gente não acredita mais nisso. Ele está esperando o escândalo surgir. Quando alguém peca, a gente fala assim, não, isso aí já não é novidade mais. Nós perdemos a crença na santificação. Nós perdemos no poder do Espírito Santo. Paramos de crer que ele tem esse poder de nos transformar. O livro de Paulo é que creia que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Para concluir, quero chamar a banda aqui atrás. Ele termina dizendo que nós devemos nos oferecer. Convidá-los a ler o versículo 13 e 14. Ele diz: não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todo o nosso corpo, todos os nossos membros do corpo, nossos órgãos, olhos, ouvidos, mãos e pés, devem estar a serviço de Deus e não do pecado. A vida cristã é mais que um credo. Ela vai além daquilo que nós falamos. Ela é mais que um sentimento. Ela é mais do que palavras. É uma ação. É uma novidade de vida. O sentimento religioso ele nunca pode ser um substituto de fazer religioso. O cristianismo ele não pode ser apenas uma experiência de um lugar fechado, onde ninguém tem acesso. O cristianismo ele deve ser vivido numa praça pública, como testemunhas vivas da obra redentora. Através desse processo de santificação é onde o mundo vê que existe aquele que tira o pecado do mundo. É possível ter uma nova vida. Porque Cristo morreu e nós morremos com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Para vivermos uma vida que glorifique a Deus. E sejamos assim. E vivemos assim. E busquemos isso, dia após dia. Eu tenho certeza que quanto mais a gente buscar agradar a Deus, quanto mais parecido com Ele nos tornar, as outras coisas virão, correrão atrás de nós. É o que o salmista diz, às vezes o Senhor nos perseguirão. Não precisa de esforço para que elas cheguem, não. Elas correrão. Porque nós parecemos com Cristo.
Que seja assim, para a glória de Deus.